Amigos, bom dia! Está ocorrendo entre 18 e 19 de novembro a cúpula do G20 de 2024 no Rio de Janeiro. É a 19ª reunião do grupo de chefes de Estado e de governo, embora a primeira no Brasil, que reúne os 20 países com as maiores economias do planeta. Nesta reunião, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, será também o presidente da reunião. A agenda do encontro abordará temas como reforma das instituições de governança global, transição energética e desenvolvimento sustentável em seus aspectos sociais, econômicos e ambientais, e, principalmente, inclusão social e combate à fome. Inclusive, o presidente Lula é forte defensor da proposta de aumento dos impostos sobre os chamados super ricos. Proposta apoiada também por 250 bilionários e milionários famosos e conscientes, dentre os quais o cofundador da Microsoft, Bill Gates, que já haviam divulgado em janeiro deste ano carta no Fórum Econômico de Davos pedindo que os governos aumentassem os impostos sobre suas fortunas. Em suas palavras, Gates afirma: é meio louco que tenhamos bilionários. É uma quantidade enorme de riqueza que, se você tentasse consumir, seria meio absurdo. Você quer que esse dinheiro seja devolvido à sociedade, não apenas consumido. Sou a favor de um sistema tributário em que, se você tem mais dinheiro, paga uma porcentagem maior de impostos. Lástima que a maioria está muito longe de pensar como ele. Como exemplo, na atual reunião do G20, Lula terá fortes dificuldades diante do presidente de extrema-direita argentino, Javier Milei, que, como todo conservador retrógrado, só pensa em manter seus privilégios e é forte opositor de mais impostos sobre os ricos. Mesmo caso do novo presidente eleito americano, o também bilionário Donald Trump. Como já citamos em nosso episódio Viver o Capitalismo Não é para os Fracos, os recursos da terra são escassos. Portanto, quem tem muito está se apropriando indevidamente do recurso de outros, uma vez que, para a natureza, não há escolhidos especiais entre a humanidade. No relatório de pobreza e equidade no Brasil do Banco Mundial, o surgimento da pandemia da Covid-19 agravou os já crônicos problemas de desigualdade nacionais. Não só matou mais de 800 mil brasileiros entre 2020 e 2021, como a economia brasileira sofreu sua pior contração histórica, com redução per capita em 2020 de menos 4,7%. Segundo o Banco Mundial, o Brasil já era um dos países mais desiguais do mundo. E antes da pandemia, os 10% de brasileiros mais ricos tinham uma renda média per capita superior a 50 vezes a dos 10% mais pobres. No início da pandemia, cerca de 3 em cada 10 brasileiros eram pobres e cerca de 8% viviam na extrema pobreza. Obviamente, a pandemia afetou principalmente aos mais pobres. O mesmo relatório estima que a pobreza e a desigualdade aumentou no Brasil após a redução e posterior descontinuação do auxílio emergencial de 2021, graças ao desemprego persistente e aumento do custo de vida. Dados de levantamento da Oxfam, Confederação Britânica, com foco no alívio da pobreza global, do início deste ano, mostram que agora 63% da riqueza do país está nas mãos de apenas 1% da população e que os 50% mais pobres detêm somente 2% do patrimônio do país. Por sua vez,
0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros nacionais e que a renda dos brancos está 70% acima da renda da população negra. Essas enormes disparidades precisam ser urgentemente sanadas, pois enquanto houver pessoas vivendo mal, ninguém estará realmente bem, pois convive com violência e demais agravos decorrentes da desigualdade. Tememos que, mais uma vez, os interesses dos ricos, à semelhança do poder dos antigos faraós egípcios, demorará a ceder às pressões sociais, uma vez que, como bons humanos, os servos sempre sonharão em se tornar faraós e usufruir das benesses da riqueza retirada aos demais. Informe-se, use a cabeça, afinal, não custa pensar para minimizar os problemas da sociedade. Se você gostou, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!